Concedo agora a palavra ao nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputados e deputadas, na verdade, presidente, capitão Paulo Teixeira, presidente em exercício nessa sessão. O que me traz à tribuna, em primeiro lugar, é tema que já tratei com Vossa Excelência pelo telefone, já te encaminhei por WhatsApp a documentação, é o decreto do secretário de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, publicado no último dia 10 de junho, que extinguiu o regimento do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, assim como o seu Conselho Gestor e de Governança. O Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, ele é um circuito que cumpre um papel ímpar na realidade do Rio de Janeiro. Ele conta atualmente com 20 feiras espalhadas nas diferentes regiões da cidade, feiras organizadas pela própria sociedade civil, em conjunto com a prefeitura do município, e que levam agricultores familiares para vender seus produtos orgânicos diretamente para os produtores. O circuito de feiras orgânicas, capitão Paulo Teixeira, ele é um sucesso. Ele é um sucesso e está ajudando a modificar a cara da agricultura no estado do Rio de Janeiro. Ele já tem quase 10 anos. Ele foi, na verdade, oficialmente criado pelo decreto 3564, de janeiro de 2002, mas ele já vinha se desenvolvendo desde o ano anterior, e ele tem feito com que a agricultura familiar, e especialmente a agricultura orgânica no estado do Rio de Janeiro, ganhe fôlego ímpar. Por quê? Porque os agricultores passaram a ter, na cidade do Rio de Janeiro, o maior mercado consumidor do estado, um meio de contato direto com os consumidores. Isso barateou o acesso da população a produtos sem agrotóxicos e isso impulsionou e fortaleceu a agricultura familiar, agroecológica, orgânica no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é uma política que já atravessou diferentes governos. Inclusive, foi mantida durante todo o governo Crivella. Não dá para entender agora, ao final dessa gestão, o Conselho ser extinto sem nenhum tipo de diálogo com a sociedade, quando, na verdade, uma característica dessas feiras orgânicas é a sua construção em diálogo com a sociedade civil e com o poder público. Então, não adianta sequer substituir o circuito carioca por feiras orgânicas por outras feiras livres, porque o governo municipal ele pode criar mais feiras livres, mas o circuito carioca de feiras orgânicas ele tem a particularidade de ter agricultores que produzem sem agrotóxico e que trabalham diretamente na feira. Hoje, esse circuito é responsável pelo sustento de mais de 200 famílias de agricultores familiares no estado do Rio de Janeiro. Então, a extinção desse circuito é um absurdo. Sem nenhum diálogo, é um absurdo incompreensível. E a gente está junto com a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, junto com o vereador Renato Cinco, junto com os parlamentares que estão se movimentando nesse sentido, com as entidades da sociedade civil, com o Conselho de Segurança Alimentar, com o Conselho de Desenvolvimento Rural, com todas e todos que acompanham a questão da agricultura no estado do Rio de Janeiro e que sabem a importância do circuito carioca de feiras orgânicas. Então, eu reitero aqui o pedido de que Vossa Excelência intermedie um contato com a Prefeitura para que reveja esse ato, porque ele não tem explicação, só pode ser fruto do desconhecimento da importância do circuito carioca de feiras orgânicas. Em segundo lugar, senhor presidente, como disse aqui o deputado Valdec Carneiro, hoje a Comissão de Educação, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, realizou uma audiência pública sobre o processo de democratização da FAETEC, da Fundação CCIERJ, que a gente entende ser extremamente necessário. Hoje, diversas entidades da sociedade civil, sindicatos, movimento estudantil, o Fórum de Diretores, solicitaram que a gente colocasse em discussão e caminhasse aqui na Alerj com projetos que tratam da democratização dessas instituições. A gente aprovou aqui, recentemente, na verdade, de 2018 para 2019, um projeto de lei que estabeleceu, por exemplo, a participação dos servidores no Conselho Gestor da FAETEC, do CCIERJ. Olha que absurdo. Uma instituição de educação, ciência e tecnologia do Estado tem um conselho gestor onde os servidores não estavam representados.
A gente aprovou essa lei, ela está em vigor e esses servidores ainda não foram oficialmente nomeados para participarem plenamente do Conselho. Isso tem que ser modificado. E além do respeito à lei, que hoje foi colocado pela nova direção do CCERJ, que vai respeitar, a gente tem também que avançar nesse processo de democratização. Tem que pensar a eleição para a presidência da Fundação CCERJ como feita de uma forma democrática, com a participação da comunidade da CCERJ, estudantes, alunos e também das instituições consorciadas, as universidades que hoje constroem a Fundação CCERJ. O mesmo vale para a FAETEC. A gente tem que pensar essa Fundação de Amparo à Escola Técnica do Brasil, uma das maiores do Brasil, ela não pode continuar sendo marcada pela instabilidade e pelas pressões político-eleitorais. Isso não se trata só do atual governo, isso tem sido uma marca imposta à FAETEC pelos diferentes governos nos últimos tempos. A FAETEC tem um presidente a cada quase um ano. Como é que pode uma das maiores instituições estaduais de formação profissional do Brasil ser marcada pela instabilidade na sua gestão? A gente não tem dúvida que a aprovação do PL 2589 de 2017, que trata da eleição direta para a presidência da FAETEC, assim como a aprovação do PL 3300 de 2017, que trata da reformulação dos conselhos superiores da FAETEC, eles vão fortalecer a educação profissional no estado do Rio de Janeiro. Vão fazer com que a FAETEC seja cada vez mais uma instituição de Estado, deixando de ter trocas permanentes de presidentes, de ter agendas de desenvolvimento institucional que não são construídas para fortalecer a instituição, mas a partir de pressões eleitoreiras, políticas. É fundamental que a gente caminhe nesse sentido. E hoje, a participação, inclusive, dos representantes do governo nessa audiência pública foi de reconhecer a importância desse debate ao redor da democratização da FAETEC. Então, a gente pede ao presidente dessa casa, deputado André Siciliano, que é sensível a esses temas, que assim que a gente volte a ter uma pauta composta não só por temas relacionados à pandemia, mas também temas relevantes para o conjunto do Estado, que a gente traga à pauta esses projetos de lei que tratam da democratização da Fundação de Amparo à Escola Técnica e da Fundação CCERJ. São fundamentais para fortalecer a educação técnica, tecnológica, a ciência e a tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Então, eu e o deputado Valdec Carneiros co-presidimos essa audiência, que contou com ampla participação e foi um sucesso, e a gente espera que tenha desdobramentos na sensibilização desse parlamento para que a gente possa caminhar no sentido de democratizar as instituições de formação profissional de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.